estava de prova de alguém para buscar a bicicleta na frente. Que é o mesmo crescimento, porque esse cabelo pode ser. O outro não. Bem, se essa metodologia não está funcionando, eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que salvar cada capítulo e mandar o PDF de cada aula para vocês. Porque a gente já está com um mês de aula, muito conteúdo acumulado. A aula de vocês é muito, eu fico assim, aos prantos. Mulher, mande para ela, acho que não sabe Vamos lá, vamos se localizar. Agora eu preciso da ajuda de vocês, certo? Eu preciso saber onde é que vocês estão para poder localizar. Mas o desenvolvimento nada disso. Professora, né? Não, esse é crescimento e desenvolvimento. Mas também tem desenvolvimento. Agora, semana passada, eu vejo Eu também. Gente, vamos lá, me ajuda. O que é que vocês sabem dessa disciplina? As fotos do desenvolvimento de Freud e outros, a parte social. Me ajuda. Gente, primeira aula, foi que a gente viu. As etapas do certo, as divisões das etapas do desenvolvimento. Sim, perfeito. A gente viu que existem divisões que são infância, eu estou simplificando, adulto e certo. Essas aqui são as etapas do desenvolvimento humano, cada uma com sua característica diferente, não é isso? E vocês também enumeraram características diferentes para cada uma delas, certo? Vocês conseguiram pegar uma percepção geral, que é a minha intenção. Essa aula objetiva era que vocês pegassem de cada etapa, tem marcos de desenvolvimento diferentes, e características diferentes, e idades diferentes. De acordo com que aspectos? Esse aqui é um som. Certo? De acordo com o desenvolvimento biopsicocognitivo social. Esses aqui são os âmbitos ou dimensões certo? Aqui são as dimensões que a gente pode ler, são dimensões do desenvolvimento que a gente vai ler as diferentes fases, certo? Cada fase, e aqui a gente entende as subdivisões, que são criança, primeira, segunda, terceira infância, primeira, segunda e terceira infância, certo? Adolescência já tem a sua, mas não nos interessa agora, tá? Aqui vai ter a pré-adolescência também, certo? Aqui, a primeira, segunda e terceira infância é o que nos interessa. A gente vai avaliar a primeira, segunda e terceira infância eu levei um susto. Esse horror. Tá acelerado? Tá acelerado? Bem, a gente vai analisar a infância a partir dessas dimensões, certo? Existem consensos no desenvolvimento? Não.
Existem consensos, sim, gente. Existem consensos normativos. Daqui. Existem consensos. Existem alguns consensos. Verdades normativas e não normativas. Que existe, por exemplo, uma criança de 10 anos. É normativo que essa criança fale. Normativo em desenvolvimento típico. Eu digo essa questão. Desenvolvimento típico e atípico nos interessa. De que forma? Por que é que nos interessa? Não vai ser que é natural quando eu desenvolver a criança. O atípico não vai ser algo que é ajustado. Eu não gosto da palavra natural. Porque pressupõe inativo. Eu gosto de desenvolvimentos típicos e atípicos porque um vai cumprir normas referenciais do que diz a ciência do que a criança deve estar com habilidade X adquirida, ou atípico, que é quando a criança ela não obedece às referências de desenvolvimento. Certo? Então, por isso eu não gosto de normal e anormal, porque a gente já ultrapassou esse momento da história. Tá bom? Então, por que é que nos interessa ter desenvolvimento típico e atípico, principalmente de criança? Por que não fazer? Se for uma criança com desenvolvimento atípico, tem que ser nas intervenções. Atípica também. Mas está dentro do marco de desenvolvimento. Sim, mas e se não for somente marco de desenvolvimento, se for uma questão psicológica? Psicofísica social. Se for uma criança que está em desenvolvimento típico, mas continua tendo diurese noturna. Então, ele sabe que é diurese noturna? Sim. Continua tendo diurese noturna por conta de uma questão psicológica. Ele vai procurar acompanhamento. Gente, vocês estão aqui para serem psicólogos. Vocês vão acompanhar desenvolvimento humano. Vocês precisam saber o que é de referência em cada fase de desenvolvimento. Certo? Por isso que a gente aqui, em cada um desses aspectos, a gente vai destrinchar item por item. Certo? E aí, além disso, além do desenvolvimento típico e atípico, nós temos principais teorias que falam sobre desenvolvimento. São elas: psicanalítica, que compreende Freud, Eric e Erickson. É assim. Se não for, vai ser. Eric e Erickson. Qual é a outra? A aprendizagem. Que compreende o quê? Pavlov, Watson, teoria da socioaprendizagem. Depois, Cognitiva. Piaget e Vygotsky. Qual a outra? A teoria contextual. Contextual. Que é quem? Eu vou falar o sobrenome não. Franz Ferdinand. Sobrenome não.
fala inglês hoje não veio, menina. Pronto. Menos. Escreva o nome dele. Teoria socioecológica. Não é isso? A senhora estudou, professor? Estudou? Pronto, Frank Bennett. Certo. Era teoria contextual. Qual a outra? E aqui nós temos Eduardo. Qual foi o nome? Ah, tá. Wilson. Quem mais? Tem sim. Quem é o teórico da evolução? Darwin. Tá. Bowlby. Você estudou isso? Bowlby. Acho que tem um Y. John Bowlby. Certo? Tem alguém mais? Vou conectar aqui para vocês, gente. Sociocultural? Mas não tá. Mas é já aqui estudou. Certo? A gente sabe qual é a teoria da psicanálise sobre o desenvolvimento. Como é que a psicanálise vê o desenvolvimento humano? Por meio de fases psicossexuais e psicossociais. Né? E a aprendizagem, como é que eles leem o desenvolvimento humano? Reativas ao ambiente. Isso. Através da reatividade. Certo? As crianças são reativas. Elas respondem ao que a gente imprime. Certo? A comportamentos e estímulos que a gente coloca. Cognitiva. Como é que Piaget via o desenvolvimento humano da criança? Teorias dos estágios cognitivos. Sensório-motor, Sensório-motor, pré-operatório. Eu aprendi. Pré-operatório, operatório concreto e formal. certo? Mas como é que ele entendia que se dava essa aprendizagem? E por que cognitivo? Ele acreditava que, através da interação entre o ambiente, lembra que eu falei sobre isso? A interação sensorial e motora produzia a evolução cognitiva, ou o desenvolvimento cognitivo. Por isso que ele é cognitivista. Certo? Essa interação sensorial junto com a motora que vai desenvolver cognitivamente a gente. Contextual. É a interação do círculo. Tem camadas. Você camada? Como é que se dá? Ele interage com o meio ambiente, mas ele também faz parte do meio. Isso, o desenvolvimento se dá através da interação entre as camadas e diferentes ambientes sociais e ecológicos. Né? Camadas sociais, como, por exemplo, nuclearmente a família interage de forma mais a incidir mais do que o círculo, o exosistema. Né? O exosistema vai incidir menos, mas não deixa de incidir, mas é um sujeito que vai se desenvolver diante dessa complexidade de integração de sistemas, certo? Sejam eles biológicos, ecológicos, ambientais, sociais. Certo? Depois, evolucionismo. Nós vamos ter teorias inatistas, né, que falam que nós nascemos com habilidades. O que mais? Comportamentos adaptativos. Nós temos comportamentos adaptativos, segundo Bowlby, né, que procura dos nossos semelhantes para que a gente consiga sobreviver. Né? E aqui o Darwin tem aquela máxima de que os mais fortes sobrevivem.
Né? Os mais fortes sobrevivem ou os mais adaptáveis sobrevivem. Certo? Então, acredita que o desenvolvimento humano se dá através de uma adaptação. Certo? Uma melhor adaptação. Entendido que existem teorias principais que falam do desenvolvimento humano, certo? Algumas teorias tratam só da infância, outras teorias vão aqui até a velhice, ok? Sempre observando as dimensões do desenvolvimento. Não dá para separar sem articular, tá? Ok? Professora, licença. A senhora fala que eu não estou muito bem e queria saber. Tá? Então não dá para diferenciar. Não dá para a gente separar biológico, psicológico, cognitivo e social. A gente já ultrapassou essa divisão cartesiana de mente e corpo, certo? Já foi, não dá. Tá? E agora, vocês conseguem entender por que a gente está indo em direção à explicação do sistema físico de 0 a 2 anos, que é a primeira das primeiras fases. Posso estar mais tranquilo agora? Claro. Pode pagar? Foi que a gente já viu até agora sobre o desenvolvimento físico da criança de 0 a 2 anos. Aliás, desculpa, eu estou adiantando, estou apressada. A gente falou sobre a vida intrauterina, não foi? E por que é que a vida intrauterina nos interessa? Essa pergunta não quer calar. É de grande parte de desenvolvimento em foco físico, né? Não à toa, a gente viu um vídeo aqui sobre a evolução, né? As questões celulares da criança, onde eles são zigotos, onde vai acontecendo o desenvolvimento sensorial, onde vai desenvolvendo órgãos do sentido, como por exemplo a visão, que ela nasce formada? Não. Então, a vida intrauterina nos interessa também em aspectos socioculturais. Por quê? Porque faz a ligação com a mãe no ambiente. Porque faz a ligação com a mãe no ambiente. Então, eu trouxe para vocês a parte que mais nos interessa sobre... Você não estuda, você fica agora, né? Sobre o desenvolvimento intrauterino. O que nos interessa é a parte e a dimensão biológica também, porque pode ocorrer, ter algum adoecimento, as influências maternas, as influências paternas, uso de drogas, adoecimentos, genética. Então, esse histórico e essa leitura do indivíduo vocês fazem diante de um atendimento, certo? Por isso nos interessa a vida intrauterina. Primeira coisa que vocês vão perguntar na anamnese de uma criança é como foi a gestação, certo? Então, a gente passou da vida intrauterina, ou tentou passar, e foi para o aspecto físico. A gente vai ver depois o aspecto cognitivo e o social, certo? Por isso são 3 capítulos diferentes. E aí, no aspecto físico, de 0 a 2 anos, observando sempre isso. Tá? Por que é muito conteúdo? Porque existem subdivisões, muitas subdivisões e muitas peculiaridades em cada uma delas. Esses são livros enormes, inclusive. Do aspecto físico, o que foi que a gente já viu? Desenvolvimento o quê? Motor. Aliás, primeira coisa. Sério? Sistema nervoso. Quando a gente fala em cérebro e sistema nervoso, o que é que vocês têm a me dizer sobre o desenvolvimento da criança de 0 a 2 anos? Crescimento, sim, o que mais? Perfeito, era isso que eu queria.
mielinização. O que é a mielinização? É uma resposta química cerebral, isso, que vai lá cobrir assim os nossos axônios e vai dar a possibilidade de um desenvolvimento cognitivo muito maior. A gente chama de quê? Bomba de sem terrorismo hoje, já fala empacada aqui, nada de boa. Aqui a gente vai virar o OMS, nada de guerra. OMS não, é algo. Plasticidade cerebral, assim. Bom, bora. Plasticidade cerebral. O quê? Eu passei o inglês na sexta-feira. Né? Passei o inglês na sexta-feira. Certo? Plasticidade cerebral. Por que se dá plasticidade cerebral? O cérebro é mais flexível para aprender as coisas mais fácil. Ele tem mais possibilidades de aprendizagem, né? É uma reação química. Além da plasticidade cerebral, a gente também tem outra característica do cérebro, que é a poda neurológica. O que é a poda? É tipo, ele tinha uma coisa que não são importantes. Dos neurônios listados. Isso. O que não é absorvido é descartado. Certo? Então, existem alguns aspectos da poda neurológica em desenvolvimentos atípicos. Quais são? Questão de prova. Como é a pergunta, professora? Em um desenvolvimento atípico, existem questões de poda neurológica. Como eles podem ser observados? Porque às vezes arrasta algumas habilidades já desenvolvidas na criança. Desenvolver. Tá certo, você precisa desenvolver. Então, quando a poda é frontal em crianças atípicas, às vezes ela já tem habilidade com fala, algumas coisas que ela já faz naquela idade e ela deixa de executar aquelas tarefas. Então, significa dizer que quando houve essa poda, então arrastou neurônios que não estavam sendo utilizados, neurônios, né? Que estavam sendo utilizados, que seriam as habilidades, aí de iniciar tudo novamente. Existem perdas de habilidades em um desenvolvimento atípico. Tá? Então, em um desenvolvimento atípico, é crucial a regressão ou a poda neurológica. A criança está lá, falando, andando, no desenvolvimento do nada ela para. Amanheceu assim. Não anda, não fala, não balbucia. Certo? Então, existia uma poda neurológica, que inclusive ela pode, novamente, ir em evolução, em tratamento, vai readquirindo as habilidades, mas ao longo do desenvolvimento atípico, isso é muito comum de acontecer. Podas neurológicas, isso é um sinal de alerta. Importantíssimo. Ocorre, mas não de uma forma drástica, como essa. Tipo, a criança está falando, está aprendendo a falar e andando, querendo andar, e de repente ela para. Ela retorna de um dia para o outro. Professora, e essa poda ela inicia a partir dos 2 anos, a primeira? Não. Tem outras, não é? Tem outras, mas ela pode iniciar a qualquer momento. Não tem cada ainda, não. Inclusive é um movimento, é isso que eu estou dizendo, a gente precisa diferenciar o normal do patológico. A poda neurológica, ela é uma proteção do cérebro. Existe um excesso de conteúdo e aí eu vou descartar o que eu não quero. Gente, a mielinização acontece até os nossos 20 e poucos anos. Nós temos essa capacidade, a gente só não tem a mesma plasticidade cerebral que uma criança com 10, 5 anos. Né? Porque afinal de contas vai diminuindo. No entanto, ao contrário da mielinização, existe a poda, que é também outro processo natural. Sendo que em desenvolvimentos atípicos é bem mais brusco e trágico. Certo? É de uma hora para outra. Quando a gente fala sobre o sistema nervoso, a gente também lembra de uma discussão interessante, não é? A discussão sobre telas.
que nos lembra o quê? Excesso de telas. Excesso de telas, de acordo, eu vou repetir, de acordo com a Sociedade Americana de Pediatria, eles condenam o uso de telas de 0 a 2 anos, tá? Porque vai influenciar na capacidade de concentração da criança. 0 a 2 anos, existe um contínuo de formação cerebral, não é? A gente continua se desenvolvendo. Então, dentro desses 2 anos, existe um contínuo de evolução cerebral, de desenvolvimento cerebral, que se a criança for exposta a telas por muito tempo, pode acontecer de ela ter dificuldade de concentração, tá? E desenvolver posteriormente o que a gente chama de TDAH, tá? Ok, a gente já falou sobre cérebro. O que mais que a gente lembra? Quando a gente fala em sistema nervoso, a gente lembra de... O que mais? Sistema nervoso. Tá, vocês estão muito neuroanatômicos. Movimentos e reflexos, né? Mas eu pensei que era essa parte física, não? Sim. Mas não foi que eu disse no início. Você está aqui. Onde você está? Movimentos e reflexos. Gente, qual é o primeiro sistema a ser desenvolvido? Central. Uma das primeiras habilidades que a criança adquire é o controle cervical e torácico, né? Que coincidentemente está a nossa espinha dorsal, que é a nossa coluna vertebral, que está o nosso sistema nervoso central, né? Que é o cérebro se conecta com o cérebro. E aí temos a formação de sistema nervoso periférico. Inicialmente ela vai por onde? Superiores. Por quê? O que é que nos dá essa noção? Desenvolvimento da criança. Primeiro ela engatinha. Primeiro ela adquire o controle cervical, né? Fica durinha, a criança fica durinha primeiro. Depois ela começa a ter o impulso, né, de engatinhar. Então, é sistema nervoso dos membros superiores, posteriormente dos membros inferiores. Depois, por último, a gente anda. Ok? Lembram de mais alguma coisa? A gente já entra em comportamento. Ok, me parece, mas eu fiquei bem paz. Sim. Vou deixar eu anotar, porque senão vocês vão se perder de novo. Os movimentos, a gente tem os controles, né? Cervical. Tem membros superiores. Vou escrever na unidade médica. Membros superiores e inferiores, tá? Reflexos. Quais são os reflexos? Que aí são reflexos e estados comportamentais, tá? Os reflexos, tônus cervical, preensão, né, da palma da mão, preensão. Temos o moro, que é quando a criança vai
fazer esse movimento aqui depois no sul, né? Ou então, quando ela é colocada de barriga para baixo, fazer um som alto ou deixar o bebê cair suave repentinamente e o bebê estende as pernas e os braços para dentro, né? Um movimento que é um reflexo. O outro é a marcha, que a criança vai ter um impulso de parecer que está andando, se você segurar ela no chão. O Babinski e a busca. Certo? O Babinski, que é o estímulo, quando você toca a sola dos pés, ela abre os dedos. E a busca é tocar a bochecha do bebê com o dedo ou com o mamilo, que é automático do bebê, a busca pela alimentação. Certo? Então, esses são os reflexos adaptativos que ajudam o bebê a sobreviver. Tá? Esse aqui. E aí, quando a gente fala... Oi? O Babinski? O moro é quando você emite um som alto para a criança e ela tem um reflexo de se assustar. Não é se assustar, mas é um reflexo adaptativo. Certo? E aí a gente parte para os comportamentos, que ainda é sistema nervoso. Não deixa de ser nada, deixa de ser. Comportamento de uma recém-nascida é o que, gente? Dormir o dia todo. Como é o ciclo sono-vigília de um recém-nascido? Aquele ciclo maravilhoso. Come, troca fralda, dorme, acorda e chora, come, dorme, acorda e chora, dorme, acorda, troca fralda. Né? Então, o bebê, o neonato, ele dorme 80% do tempo dele, tá? Então, esse é um dos únicos comportamentos que o neonato vai apresentar. Então, é o ciclo sono-vigília que a gente tem que se atentar. Tá? E aí, aos 6 meses, os bebês estão dormindo um pouco mais de 14 horas por dia. Eu disse a vocês que existem algumas peculiaridades em sociedades diferentes. Né? Existem peculiaridades na sociedade americana em que eles impõem que o bebê ele se adapte à vida regular. Né? Ele dorme quando os pais vão dormir, tá? Sem respeitar o ciclo, né, da criança, enfim, adaptatividade, e eles acabam condicionando a criança. Tá? Eu não falo isso de uma forma negativa, é só uma limitação, né? Que acontece caracteristicamente por conta da característica social. E aí eu falei sobre a altura também, não foi? Crescimento. Crescimento e habilidades motoras. Certo? Crescimento e habilidades motoras. Eu falei sobre o quê? Habilidade motora fina e grossa, não foi isso? O que é a habilidade motora fina? É a de realizar movimentos mais complexos. A capacidade ou habilidade de realizar movimentos mais complexos, né? Com maior precisão. E o grosso? Coisas mais, tipo, empilhar bloquinho, essas coisas. Empilhar bloquinho, que acaba envolvendo os dois, né? É. Mas o fato de andar, né? De dançar, dobrar roupa. Olha, a gente tá falando das crianças. Vai escravizar o menino. Minha mãe de vez em quando dá pra conversar. Ah, tá, entendi. Eu entendi errado, desculpa. Beijão não quer saber da criança.
Motora grossa é quando você tem a capacidade, né, de andar, de pular, correr, dançar. E aí os meninos acabam desenvolvendo a habilidade motora grossa antes das meninas, que acabam adquirindo a habilidade motoras finas antes. Tá? Certo? E aí a gente entra no desenvolvimento físico através dos sentidos, que são... Ai, esqueci de falar essa parte. Mas a gente pode pular. Através das habilidades sensoriais. A visão? Eu iniciei na visão. Porque quando eu iniciar os sentidos, e já estava na hora, aí eu parei pra gente retomar agora. Não, mas a da Sim, saúde e bem-estar. Isso. As influências. Aqui eu não estou fazendo revisão. Eu vou chegar em casa e vou chorar. Eu fiquei E aí, gente, saúde e bem-estar está mais relativo a características de classes sociais, né, que estão diretamente ligadas ao acesso à saúde, imunizações, certo? Nutrição, subnutrição, nutrição adequada tem um desenvolvimento adequado ou preferencial, tá? Então está mais ligado a esse prospecto aí, psicossociocultural e social, tá? E aí a gente entra nas habilidades sensoriais. E a gente entra na visão. Quais são as características da visão? Vocês lembram? Você vê para o rosto da mãe. O rosto semelhante. Se ele não nasce enxergando e demora um tempo para poder... Isso, no primeiro mês a criança vai conseguir enxergar com clareza, digamos assim. Né? Então a visão, ela não nasce pronto, continua desenvolvendo a visão. O bebê ele tem uma preferência de busca de rostos que pareçam com o da mãe dele. Tá? Então a gente pode entender também como uma adaptação de sobrevivência. Né? Então eu prefiro achar a minha mãe porque minha mãe é a dona ou fonte do meu alimento. Tá? Isso não teria um relacionamento com a teoria da mente? Sim. Percebe que tem várias teorias que falam sobre coisas diferentes, a pessoa tem tanto conteúdo. Faltou um aqui. Audição, tato, paladar. Certo? Visão não está pronta. O que é que tem mais? Além da cuidado visual, a gente encontra o movimento de rastreio. Né? O bebê, na verdade o neonato, ele tem um rastreio suave. Tá? E ao longo do primeiro mês, depois dos 6 meses, que é um marco importante, a gente encontra já um rastreio visual. Tá? Um rastreio visual que vai me dizer se aquela criança ela está, inclusive, processando cognitivamente. Tá? Além disso, nós temos audição, tá? Que as habilidades auditivas elas estão plenamente desenvolvidas, tá? Assim, desde o nascimento. Inclusive a acuidade auditiva na vida intrauterina, o que acontecia? Ela já escutava claramente a voz da mãe. Ela já escutava a voz da mãe, então ela continua escutando a voz da mãe, inclusive com preferência para vozes agudas, certo? E aí, é por isso que foi assim, foi exatamente. E aí o neonato pode localizar ao menos a direção aproximada dos sons, tá? Quando o bebê ele tem a partir de 6 meses de idade, ele vai rastrear esse som, certo? E aí o olfato e paladar são sentidos menos estudados, tá? Até o momento que se entende ele está do jeito que nasce, né, em si,
nasce do jeito que está e fica. Então, essa é a informação que a gente tem, porque são sentidos pouquíssimo estudados. Além disso, nós temos o tato e o movimento. O tato e o movimento são sentidos muito complexos. Por que fala de tato e movimento? Porque o tato exige uma experiência que ela é intersensorial também, né? A gente vai falar sobre isso. Os sentidos do tato e do movimento talvez sejam as mais bem desenvolvidas de todas, né? E aí são desenvolvidas para que o bebê possa se alimentar, certo? A sucção é um tato, certo? É um reflexo. E aí a percepção da profundidade, ela está presente ao menos em forma rudimentar aos 3 meses. Os bebês inicialmente utilizam indicadores cinéticos, depois vão para os binoculares e depois para os pictóricos, ou monoculares. Monoculares, tá ali, né? Monoculares. Enfim, e aí, vocês já viram o experimento que fazem com gatos e cachorros de colocar no chão como se fosse um abismo virtual, uma imagem de um abismo? Se eu não me engano, teve Para ver se o cachorro vai passar e o gato. Tipo, teve A diferença. que botou a criança tipo, no chão de vidro assim alto e botou lá, tava a mãe, pra ver se ela passava. Então, entende-se que o bebê não tem a visão de profundidade até os 3 meses de idade. Né? Então, eu falei sobre o experimento do abismo virtual, é de colocar uma ilusão de ótica, que a gente pode entender dessa forma, como se fosse um buraco, um grande buraco. E aí, no experimento com os cachorros e os gatos, os cachorros eles vinham assim e eles pulavam o buraco. Porque era virtual, mas o cachorro tem essa noção de profundidade. Os gatos estavam nem aí, eles passavam, se deitavam em cima, né? Gatos. E aí, as crianças elas acabam não tendo essa noção de profundidade. Então, elas vão se comportar meio como os gatos. Elas não sabem que ela tem um buraco, não vão ver a profundidade. Após os 3 meses, elas vão mudar os indicadores. Isso aí é biologia, tá? Não sei muito bem explicar isso para vocês, mas é uma espécie de formação de imagem, tá? Já consegue visualizar com profundidade. E aí a gente entra e a gente pode fazer a conexão com as fases do Piaget. Lembra que tem uma fase que é a do operatório completo, onde as crianças não conseguem distinguir diferença entre peso e volume. Né? Eu falei, eu dei o exemplo do ter 10 moedas de 10 centavos e achar que tem muito mais dinheiro do que uma moeda de R$1. Então, essa falta de percepção, só que aí a gente faz essa conexão associada ao cognitivo. Tá? Mas lembrando sempre de desenvolvimento do Piaget envolve e exige essa percepção sensorial. Certo? Então, façam essas conexões aí enquanto eu vou falando. A gente não dá para separar. E aí temos a combinação de informação dos vários sentidos. Como é que a gente chama? Intermodal. A percepção intermodal, ela é o que a gente pode entender como aquela figura de linguagem que é a gente fala sobre um sentido querendo falar sobre outro. Sinestesia. A sinestesia, ela dá essa percepção do caráter do que é intermodal. É como quando uma criança de 3 meses, ela está descobrindo o mundo e ela pega o brinquedo e põe na boca. Ela põe na boca, mas o objetivo dela ali é conectar os conhecimentos do que é esse objeto, que ela vai, através do paladar, que não tem essa finalidade, né? A finalidade de tato e paladar, que vai ela descobrir aquele objeto. Certo?
Essa é uma percepção, inclusive ela dá esse exemplo no livro, uma percepção intermodal de sentidos, ou uma integração de vários modos ou habilidades sensoriais que transmitem conhecimento, sabe? Então o bebê pode aprender alguma coisa através de um sentido e transferir essa informação para os outros sentidos. Paladar para tato. Ok. A gente fechou o físico. Ou um resumo do físico. Certo? Vocês conseguem me dizer, vocês conseguem me dizer, todas essas palavras que estão aí estão fazendo sentido na cabeça? Agora tá mais tranquilo? Tá fazendo mais sentido? Sempre fez, né? Mas vocês conseguem agora me dizer por que a gente está vendo desenvolvimento físico, cognitivo, social? Agora a gente entra no cognitivo, certo? E quem quiser tirar foto, tire a dor. Vai, É possível que, tipo, nessa questão sensorial, eu querer colocar tudo na boca para. Inclusive, conheço muitas crianças autistas que botam tudo na boca. Se a gente interpretar com alguma psicanalítica, né? Pode? Ah. Você vai ver que eu faço slide. Não, por mim. Não, é melhor. Depois desse espelho das provas ainda não pode. Porque também é muito bom. Uma. Deixa eu chegar perto dessa mão. Eu ver desse espelho. Aí o slide ele ajuda também. E às vezes a senhora coloca no quadro e às vezes a senhora adiciona aqui e vem lá. Aí a gente tem os dois. É que eu faço ali, que a gente só tem mais. O quê? É que eu faço bem, essa parte mais. Eu já disse que minha aula é esquizofrênica. O que foi que falou, bicho? Olha aí a pessoa. Vocês estão chorando de barriga cheia. Olha, se vocês lerem o texto. Esquizo? Pode, é uma forma de existência, só que a forma de avaliar não é existencial. Assim. Não tem nada de esquizofrênico aqui é tudo neurótico possessivo, tudo anotado. Vamos lá. Gente, quando a gente parte para o desenvolvimento cognitivo, que é outra dimensão, a gente ainda está falando de 0 a 2 anos, tá? Agora, o desenvolvimento cognitivo. Nós temos algum marco importante no desenvolvimento cognitivo. São alguns. Permanência do objeto. Permanência do objeto e linguagem. Certo? Iniciemos com a permanência do objeto. O que é a permanência do objeto? Tipo, quando eles têm alguma coisa ali, gosta muito, que É algo que fica. Mas quando gosta muito, quero acessar. E nem sempre esse objeto está ali. Como é que esse objeto some? Quando você anda ali, tipo, tipo, Ou ele só tira do seu campo visual. Aí começa você ter nota. Ó, vocês lembram daquela brincadeirinha do achou? Do achou. Achou. É, achou. Eu também. Por quê?
determinado por um bebê de 3 meses, o objeto que está ali de forma imediata, ou seja, essa garrafa, ela está aqui. Lembre-se, nós estamos agora falando do desenvolvimento cognitivo, certo? O objeto, ele está na minha frente. Se ele for para cá, ele não existe mais para mim. Eu não tenho a consciência ou a cognição suficiente para saber que ele está atrás de mim. Então, é um dos marcos importantes a gente saber localizar o objeto, tá? A permanência ou não do objeto. Isso vai influenciar inclusive o desenvolvimento motor. Então, os avanços na percepção da permanência do objeto e da fala são evidentemente imprescindíveis para o marco de desenvolvimento inicial da linguagem, que a gente aqui está falando da linguagem agora, mas igualmente são os outros aspectos do desenvolvimento físico, certo? E cognitivo também. Recorde que o desenvolvimento do sistema perceptual do bebê é orientado por uma busca de padrões com significado. Cada idioma tem um modo consistente em associar gestos e outros elementos de comunicação não verbal às expressões verbais. As habilidades motoras em desenvolvimento do bebê permitem-lhe produzir e reproduzir gestos que ele observa e que são perceptualmente crescentes, tá? Permitindo-lhe criar padrões apropriados de expressões verbais e não verbais. O que eu falei, gente? Eu disse que existem marcos importantes na cognição do bebê de 0 a 2 anos. Um é a permanência do objeto, certo? Que envolve uma percepção visual. A outra é a linguagem. A linguagem está não só ligada à questão visual, como à motora. E eu fiz assim, por quê? Porque quando o bebê ele faz assim, o que ele quer? Ele está chamando ou ele quer algum objeto que está ao alcance. Vocês percebem uma produção simbólica nesse gesto? O bebê, ele simbolizou que existe um objeto de desejo e ele está tentando se comunicar que ele quer aquilo. É um processo complexo. Se a gente for separar bem direitinho, a gente consegue entender que é um processo, além de cognitivo, físico, é também da parte sensorial. Certo? Por isso a gente não separa, eu repito isso incansavelmente. E aí, os gestos, eles também estão atrelados às comunicações que são desenvolvidas dentro de um costume e uma cultura. Porque isso aqui, dentro da nossa cultura, não só isso, mas isso aqui. Pode ser chamando um gato um cachorro e pode ser pedindo dinheiro. Mas aí depende da altura da mão, né? Se for aquele cachorro. Mas essa implicação simbólica, né, gestual, ela implica uma inserção em uma cultura e uma expressão não verbal, certo? Então, essas são as características aqui agora que a gente está falando desses importantes marcos de desenvolvimento, certo? Vamos para a permanência do objeto. Não tem como a gente falar sobre cognitiva e não falar do nosso coleguinha, o Jean Piaget. O Jean Piaget, ele tinha muito tempo livre. Lembra o sensório motor? Uhum. O sensório motor é de quantos anos? Acho que 6 anos. O sensório motor é só o primeiro marco. Então, a gente vê a aplicação do Piaget no sensório motor. Por que ele tinha muito tempo livre? Porque ele simplesmente subdividiu. Eu fiquei sem internet para mostrar a imagem a vocês. Deitei, ao vivo. Hã? Deitei, ao vivo. Não, tem que ficar assim.
E esse aqui eu só vou mandar no final de tudo, viu? Esse slide eu só vou mandar no final dessa parte física. Porque agora ele está com 48 slides, mas ele vai ficar com mais. Então, ele subdividiu em subestágios. Quais são os subestágios? São divididos em meses. Ele subdividiu o primeiro estágio. Certo? E ele acreditava que existiam características diferentes para cada subestágio. Para uma criança de zero que vive de 0 a 2 anos, existem características diferentes. Né? Você imagina uma criança que com 2 anos, a diferença é muito grande. Então ele dividiu em várias etapas. Primeiro, o primeiro subestágio, de 0 a 1 mês, né? Caracteriza-se pelo uso de esquemas ou reflexos inatos, tais como sugar, olhar, esquemas primitivos, né, que começam a mudar por meio de diversas etapas de acomodação e imitação limitada, incapacidade de integrar as informações dos diversos sentidos. Tá? Então, é uma criança que ela tem comportamentos inatos, tá? Sugar, né? Prensa e tal. Então, e o olhar. Né? Olhar. De 0 a 1 mês, ela vai ter essa característica. A técnica básica é o subestágio de reflexo, né? É o subestágio de reflexo. Então, ela vai aqui nos reflexos ter maior capacidade primata, primitiva, né? De 1 a 4 meses, nós encontramos as reações circulares primárias. O que é que acontece? Nas reações circulares primárias, a gente tem uma acomodação adicional de esquemas básicos, à medida que o bebê as pratica incessantemente, como agarrar, ouvir, olhar, sugar, certo? É o início da coordenação dos esquemas dos diferentes sentidos, de modo que agora o bebê é capaz de olhar na direção de um som, tá? E sugar qualquer coisa que ele possa alcançar e levar à boca. Porém, o bebê ainda não relaciona suas ações corporais a resultados fora do seu corpo, ou seja, ele não possui a divisão entre ele e o seu entorno. Tá? Então, nas reações circulares primárias, ele vai continuar com as habilidades que ele tem aqui reflexivas e vai desenvolver outras. Tá? Depois, nós temos as reações circulares secundárias. Vocês sabiam que o Piaget era biólogo? Era biólogo. Então, ele é muito estruturalista. Gente, nas reações circulares secundárias, o bebê se torna muito mais consciente dos eventos fora do seu corpo e faz acontecer repetidamente em uma espécie de aprendizado por tentativa e erro. Contudo, os cientistas não sabem ao certo se bebês tão jovens assim já compreendem relações causais. Tá? A relação causal do bebê que está aqui no berço e pega e joga para fora. Né? Então, o bebê que ele pega e joga, existe o bebê de 4 a 8 meses que vai só jogar. E existe o bebê. Eu vou ficar contando a curva. E existe o bebê. Não, depois disso eu estou com sussurro no meu ouvido aqui. Minha amiga. Que sussurro? Ele que foi sair sussurrou no meu ouvido aqui. Eu estava dando aula. E aí tem o bebê que vai jogar e tem o bebê que ele vai associar e experimentar, que é o bebê da próxima fase. É o bebê que vai jogar porque ele quer saber o que acontece. Exatamente. Essa percepção de causa e efeito que ainda não existe aqui, tá? Apesar de ter um bebê muito mais consciente dos eventos afora. Ele aprendeu que ele jogou, tem que chamar a mãe. Então, é exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece. Se o bebê
E a gente parte para uma perspectiva de aprendizagem. Se o bebê ele dá uma gargalhada e a mãe chega lá e vai dar atenção a ele, a tendência comportamental é de que ele vai repetir esse comportamento ao longo na verdade, das horas, né? Porque existe uma questão de memória também, né? De tempo de memória, que o bebê ele só tem uma memória imediata. O bebê recém-nascido e até 3 meses, eu coloquei aqui nos slides, 3 meses ele tem uma memória imediata. Então, a memória imediata está associada à permanência do objeto. Se eu tenho uma memória que esse objeto está aqui, imediatamente ele está aqui. Se ele saiu da minha visão, então imediatamente a minha memória não associa que ele está mais ali. Certo? Então, a partir dos 4 anos, ele já consegue ser consciente de eventos fora do corpo dele e experimentar coisas. Certo? Diferente, a memória dele já é um pouco maior. Já é um pouquinho melhor. Ele procura objetos parcialmente escondidos. Se o objeto estiver ali, ele vai tirar o lençol e vai em busca da coisa. Como fica a questão do trauma nessa Como assim? Essa situação traumática, ver o pai, a mãe, sei lá. Não só de violência. Exato. Porque como ele tem uma memória Mas veja só, essa é uma perspectiva da neurociência. Se você me pergunta de trauma, eu vou lá para uma coisa assim, psicanálise, simbólico, psicológico, tem outras teorias que falam sobre isso. Falam inclusive que a gente tem memória espontânea. Entendeu? Mas é outra perspectiva teórica. E no caso do trauma, como ela relatou, fica a pessoa sentimento. É como eu estou explicando a ela. É difícil a gente falar em uma outra perspectiva. A perspectiva que a gente está utilizando aqui é neurocientífica. Existe essa perspectiva que ela é neurocientífica. E que existem experimentos que foram feitos com bebês e que ele consegue reter essa memória até tanto tempo. Entendeu? Isso é sistematizado. Se a gente fala de trauma, a gente fala de vivências e outros esquemas psicológicos, que a neurociência ela não acredita que esse bebê ele vai manter a memória, e outras teorias da psicologia acreditam que sim. É isso que eu estou dizendo. É você partir de outra perspectiva. Entendeu? Eu tinha algum tanto que a criança, a partir do momento de alguns meses, já na barriga da mãe, ela tem a memória do que ocorre em relação ao medo, nojo, alegria e esqueci os outros dois. Mas isso foi de uma perspectiva, acho que da neurociência. Eu vou pesquisar, vou ver se eu encontro. Eu achei muito interessante. Porque, inclusive, a gente pode ligar a preferência. Não tem a memória auditiva? Vocês não têm a memória auditiva? Na evidência é porque a memória auditiva com preferência a vozes agudas, que lembra da mãe. E aí o que é que me remete? Ele não fala sobre memória. O processamento, a memória de trabalho, não é memória. Ele fala sobre questões que estão contidas instintualmente. Eu entendo dessa forma. Todas as leituras que eu faço, que é um instinto da criança e acaba se justificando de forma instintual de você ter preferência pelo quê? Pelo rosto da mãe, pela voz da mãe, porque você tem esse vínculo físico. Entende? Então assim pode se justificar. Ok? A outra subestágio é coordenação de esquemas secundários. Coordenação de esquemas secundários é um comportamento intencional, claro, de meio e fim. Tá? Então, ação e reação. Que é a história lá de pegar um brinquedo e jogar para fora do berço porque a mãe vem
pega e fala com ele. Pode estar reclamando? Pode, mas ele não está nem aí, mas está dando atenção a ele. Tá? Ele vai e joga de novo. O bebê não apenas vai atrás do que quer, como ele pode combinar dois esquemas para isso, tipo mover um travesseiro para o lado para pegar um brinquedo que está ali semi-escondido, tá? Então ocorre a imitação de novos comportamentos. É quando o bebê ele vai começar a imitar, certo? Professora, mas tipo, esse ato de jogar e esperar a reação é associado só à figura da mãe ou qualquer dos adultos? Qualquer associação comportamental. Eu digo da mãe porque é o mais comum de acontecer, acho que é mais palpável. Temos aí reações circulares terciárias. Que são quando os bebês iniciam a experimentação. O bebê ele experimenta novas formas de brincar ou manipular objetos. Tá? Exploração muito ativa, muito propositada através de tentativa e erro. Aquela fase que você tem que tampar todas as chamadas de casa. O bebê ele vai botar a língua ali, de repente, tomar um choque mortal. E aí, gente, vamos para a sexta fase e última, que é 18 a 24 meses, que é os primórdios da representação mental. Foi. Aí eu fui e tive a ideia de botar o gato no lado. Ela pegou antes. Ainda bem, né? Você está aqui embaixo de Mas é, tem coisas que os pais falam que a criança nunca pensou. E aí ela só vai fazer o que o pai disse e não faz. Meu Deus, mas você é muito opositora. Tem caixa. Por que não? Ó, os primórdios da representação mental, só pra gente ir. Deixa eu ver que hora é que a sala tá esvaziando. Os primórdios da representação, vou terminar mesmo, porque tem muito conteúdo e a gente precisa concluir. Primórdios da representação mental é o desenvolvimento do uso de símbolos para representar objetos ou eventos. Tá? A criança ela compreende que o símbolo é separado do objeto, aqui nessa fase, e em consequência disso, os bebês nesse estágio são capazes de resolver problemas pensando sobre eles. Além disso, a imitação diferida, que é diferente da imitação simples, porque a imitação diferida é uma imitação que ela vai acontecer fora do contexto, imediato. Certo? Então, uma imitação, eu dou a língua para você, com o bebê, e o bebê vai me dar a língua de volta. Né? Então, é uma imitação imediata. E aí, posteriormente, essa mesma criança ela vai ter uma imitação diferente e vai dar a língua para outra criança. Ela aprendeu um comportamento. Certo? Essa imitação diferida, ela se torna possível porque ela requer a capacidade de representação interna. Tá? Então, ela pretende o quê? Vou dar a língua para a criança para receber a língua de volta. Ou não, né? Ou pela representação, que é mais complexa, mas aí não acontece aqui não. Nesse estágio, o bebê ele é capaz de pensar em resolver problemas, né? E necessariamente, por exemplo, o problema mais comum é ter acesso ao objeto, né? Então ele vai ter representação mental, que ele vai afastar alguma coisa, ou ele vai lá engatinhar ou andar, né? 2 anos, ele vai andar para ir em busca de algo que ele quer, certo? Então ele possui um esquema mental que ele trabalha através do planejamento para consequência, certo? É o primórdio da representação mental, certo? Também aqui nessa fase tem as articulações entre símbolos e objetos ou eventos. Eu dou o exemplo de a gente vai dizer para a criança que é um cachorro, como é que a gente chama? Né? Ou a cocó, ou miau, né? Então existe essa associação já da criança, que ela vai simbolizar representações objetivas. E aí, como nada no mundo acontece de forma tranquila, pessoas discordaram de Piaget. Né? Muitos teóricos
tem lá no livro muitos teóricos, uns cinco parágrafos diferentes, de pessoas diferentes, que dizem o seguinte: nem tudo acontece conforme Piaget viu. Piaget é um biólogo que estudou inclusive os filhos dele. Nem tudo acontece dessa forma aqui, esquematizadamente, certo? Às vezes acontece de habilidades que só ele disse acontecer nos primórdios, aqui no sexto subestágio, e acontecer antes, certo? Então são pessoas que discordam do Piaget nesse sentido, dizendo que ele subestimou a capacidade cognitiva das crianças, certo? Dos bebês, né, na verdade. E aí alguns estudos demonstram que a imitação aparece em idade mais precoce do que as pesquisas de Piaget apontam. De que forma que eles conseguiram constatar isso? Quando você tem tecnologia computacional, né, mais avançada do que a de Piaget, que era observacional, você consegue captar movimentos oculares, né? Eu não sei se vocês já viram aquela série Bebês em Foco da Netflix? Já? No primeiro episódio, a cientista consegue a primeira imagem de um bebê recém-nascido, que é o bebê dela, na história, porque o bebê consegue, né, paraquedas. E aí ela consegue finalmente ver a atividade cerebral de uma criança. Então, a ajuda dessas tecnologias que são mais avançadas nos trazem outras informações que Piaget não coordenou aqui, certo? E aí a gente sai desses subestágios do sensório motor e vem exclusivamente para a permanência do objeto. E aí nos estudos de Piaget, na verdade esse aqui é uma refutação, tá? Nos estudos de Piaget sobre a permanência do objeto, tá? Piaget julgava que o bebê tinha permanência do objeto se ele movesse um cobertor a fim de recuperar o objeto escondido. E em muitos estudos pós-piagetianos, né, sobre a permanência do objeto, os pesquisadores utilizaram tecnologias computadorizadas para registrar como os olhos dos bebês reagem ao verem objetos sendo transferidos de lugar. Esses estudos de olhar demonstram que já aos 4 meses o bebê apresenta clara evidência de permanência do objeto. Vocês lembram, não sei se vocês que assistiram, tem outra cientista que infere o experimento sobre o tempo de atenção dos bebês. Então o bebê está ali, sentado no colo da mãe, e a cientista coloca lá tipo um teatrinho, né, fantoches. Mas em um dos experimentos ela coloca um fantoche parado, com objetos parados e iguais. No outro experimento ela coloca objetos diferentes com formas diferentes. Em um ela coloca 3 triângulos amarelos, no outro ela coloca um triângulo amarelo, um quadrado verde e uma bola vermelha. Então, no experimento das formas diferentes, as crianças conseguem deter muito mais tempo de atenção, né? Tempo de atenção que é conectado pelos movimentos oculares. Não sei se vocês já viram em algum momento um equipamento que se chama Eye Tracker. Já viu um Eye Tracker? Eu já fui cobaia de algumas pesquisas na universidade que utilizavam um Eye Tracker, né, que é um... Como é que eu posso traduzir? É um rastreador ocular, exatamente. Um rastreador ocular que você vai detectar o seu movimento do olho. Né? Então, é utilizado para vários experimentos, inclusive esses. Experimentos como diferenças de leitura, atenção, para você achar, fazer rastreio visual. Então, essa é uma das tecnologias utilizadas aqui nesse estudo que refuta Piaget. Tá? Então, Piaget diz que aos 4 meses de idade, o bebê está aqui nas reações circulares primárias ainda. Né? Quando o bebê ele ainda não tem nem noção da existência de objetos fora do corpo dele. E aqui esses outros estudos já demonstram que o bebê ele tem a plena capacidade de ter a cognição de permanência do objeto. Certo? E aí a imitação foi também estudada pelo Piaget. Ele estudou essa capacidade de imitar. E ele afirmou que a imitação de qualquer ação, vocês lembram qual foi o estágio lá, o subestágio que apareceu a imitação? Apareceu a imitação simples, né? A
mas imitação diferida só apareceu no último. Tá? Então, Piaget afirmou que a imitação de qualquer ação que ainda não estava no repertório da criança não ocorria até o primeiro ano. E que a imitação diferida, a imitação de alguma ação no movimento posterior, e um momento posterior só era possível no subestágio 6, pois a imitação diferida requer algum tipo de reabilitação técnica. Certo? A partir disso, encontraram duas exceções, tá? Importantes para essa confirmação. O bebê imita gestos faciais, certo? Nas primeiras semanas de vida. E a imitação diferida acontece mais cedo do que Piaget disse, tá? Então, a imitação simples, ela pode acontecer com poucas semanas de vida. E aí ele faz o experimento de uma pessoa, um adulto, olhando para o bebê recém-nascido e dando língua para ele por alguns minutos. Após alguns minutos, essa permanência imediata, o bebê ele começa a botar a língua para fora também. Certo? Então, são estudos que refutaram aí esse sistema de Piaget. Além da imitação diferida acontecer antes. É. Tem uma pergunta bebês, Não, vai ser coisa sobre a probabilidade também. Certo? E aí a gente já entra em outro aspecto da cognição, que é aprender, categorizar e lembrar. Certo? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 10 minutos. De modo geral, a aprendizagem é utilizada para denotar algumas mudanças permanentes. Quando a gente fala sobre a aprendizagem, a gente lembra de quem? Aprendizagem. Pavlov, exatamente, behavioristas. Né? Então, a aprendizagem é utilizada para denotar mudanças permanentes no comportamento decorrente da experiência. Tá? Desde os primeiros momentos após o nascimento, os bebês apresentam sinais de aprendizagem, ou seja, forças ambientais que mudam seus comportamentos. Essa aprendizagem reativa, né, que eles acreditavam acontecer. Então, a gente esbarra aqui no condicionamento e imitação. Lembra que a imitação também era uma das categorias que Piaget analisava no desenvolvimento cognitivo? Então, o condicionamento já parece ser possível já na primeira semana de vida. Essa aprendizagem é palatar aí, a linguagem ou não? A aprendizagem comportamental, como a imitação. Quando a gente vai condicionar uma coisa, a gente modela, e o experimento é bem sucedido quando ele reproduz ou quando ele imita, né? Então é bem água isso. Então, a aprendizagem de respostas emocionais através de processos de condicionamento clássico. Lembra do condicionamento clássico? É o quê? Vocês acabaram de ter uma aula de experimental, diga aí. O estímulo se inicia uma resposta. O estímulo inicia uma resposta. Certo? E aí, já nas primeiras semanas de vida, a aprendizagem de respostas emocionais é possível. Certo? Além da aprendizagem esquemática, que é a organização de experiências em expectativas ou combinadas. Certo? Aprendizagem esquemática. Que é a noção de que existe a expectativa do atacador, do brinquedo, não vou derrubar não, mas que exige essa capacidade de aprendizagem de esquema, de que algo vai acontecer após uma ação, certo? Por isso que é esquemático. Quando a gente fala sobre esquema, a gente fala sobre uma ação e uma reação, uma cadeia, um recurso. E aí a gente entra na memória.
Memória faz parte da aprendizagem, né? Gente, os bebês de 2 meses são capazes de lembrar de sua ação de chutar por apenas um dia. Bebês de 3 meses durante uma semana e os bebês de 6 meses depois de mais de 2 semanas. O que é esse ato de chutar? Foi realizado um experimento de comportamentalistas colocando um mobília. Você sabe o que é mobília? Em cima do peito. E aí ligando um barbante ao pé do bebê. Quando o bebê ele percebia que o seu balançar do pé ou chute, ele movia o móvel, a resposta comportamental foi de continuar e mexer ainda mais, né? Então, depois de um tempo, esse móvel foi novamente iniciado, tá, em bebês de diferentes idades, e a diferença de memória retida foi essa daí. Então, bebês de 2 meses, depois de um dia colocado barbante, eles já não tinham a mesma resposta com a mesma intensidade, certo? E bebê de 3 meses durava uma semana de aprendizagem de memória, tá? Então, o bebê de 6 meses, depois de mais de 2 semanas que era colocado barbante, ele conseguia lembrar de que, chutando, ele ia mexer o móvel, certo? Então, esse é um experimento de memória de bebês. E aí a gente já fica a dica aí, já fica a dica do tempo de memória dos bebês, certo? A gente pode classificar aqui 2 meses com uma semana, um dia, né? 3 meses, uma semana. E 6 meses com mais de 2 semanas. Certo? Então a gente viu a parte cognitiva, não dá para falar de cognição sem falar de Piaget, que subdividiu o estágio sensório-motor, que é a primeira fase do desenvolvimento cognitivo do Piaget, em 6 subestágios. Os subestágios que vão acontecer comportamentos ou habilidades cognitivas diferentes, certo? Dentre eles relacionados à permanência do objeto, linguagem, imitação e comportamento, certo? Dentro disso aqui, a gente vê várias refutações, dizendo que os bebês eles conseguem ter aprendizado ou imitação anterior ao que Piaget dizia, certo? Porque o Piaget não tinha tecnologia suficiente que a gente tem hoje. Além disso, a gente fala sobre cognição, não dá para falar sobre aprendizado. Porque o aprendizado a gente trata o condicionamento e imitação, a possibilidade do condicionamento e imitação. A gente vê o comportamento ou a aprendizagem esquemática, né, de causa e efeito, que também é uma habilidade cognitiva, e a memória. Quando a gente fala de memória, a gente vê experimentos comportamentais que retêm memória em idades diferentes, por tempos diferentes. Ok? Exatamente. E aí, gente, na próxima aula a gente entra em linguagem.